Você já teve a sensação que todo mundo parece saber exatamente o que quer fazer da vida, menos você? Que algumas pessoas parecem ter encontrado, de certa forma, o lugar delas no mundo, enquanto você ainda só tá tentando descobrir onde pertence? Eu já senti isso um pouco e, pra ser sincero, eu acho que praticamente todo mundo já sentiu isso ou sente em algum momento. Agora, a diferença que pouca gente fala sobre isso é que eu tenho 30 anos na criação desse vídeo. E olhando para trás, eu percebi que algumas decisões que pareciam completamente aleatórias acabaram definindo quem eu sou hoje. E também eu percebi que perdi muito tempo tentando me encaixar em lugares onde eu nunca deveria ter estado. E que talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Talvez você tenha 16 anos, talvez você tenha, sei lá, 22, sei lá, até 35 anos. E ainda esteja se perguntando se escolheu o caminho certo. E vou te falar uma coisa, pai. Não existe uma idade para fazer essa pergunta. Você pode ter o ano que for. Existe apenas o momento em que você finalmente vai criar coragem para responder. E hoje eu quero contar um pouco dessa parte da minha história, até porque ela não é extraordinária, nada do tipo, mas talvez em algum momento dela você enxergue um pedaço da sua. No final desse vídeo eu vou compartilhar uma pergunta que mudou completamente a forma como eu tomo as decisões até hoje. Então bora fazer um combinado aqui. Se em algum momento desse vídeo você se sentir que de algum jeito ele fez sentido para você, deixa o like, porque isso vai mudar não apenas a sua vida, mas ela pode fazer esse vídeo chegar para alguém que esteja precisando ouvir exatamente isso hoje. Então, vamos voltar um pouco no tempo. Eu nasci numa época muito curiosa. Eu tenho 30 anos, como eu falei anteriormente, e acho que quem nasceu entre 94 e 97 viveu uma infância que dificilmente vai existir de novo. A gente cresceu sem celular, sem TikTok, sem Instagram, sem a necessidade de registrar tudo o que acontecia, e quando a campainha tocava, era geralmente um amigo chamando para brincar, ou então se alguém sumia, era porque estava na rua brincando. Quando chovia, a gente se divertia dentro de casa, era videogame, era desenho, o Lego, velho Lego, porra, eu amava Lego, velho. E até carrinho mesmo, da Hot Wheels. Quem nunca teve um carrinho da Hot Wheels? Tinha esconde-esconde também, coisa simples. E talvez justamente por isso fossem tão especiais. Agora, a gente também teve a sorte de acompanhar o nascimento da internet. Pegamos os dois mundos ali, né? Completamente diferentes. Onde o mundo que ninguém estava conectado e o mundo onde todo mundo passou a viver conectado o tempo inteiro. Hoje eu olho para trás e percebo que isso de certa forma influenciou a forma como eu enxergo a vida de algum jeito. Porque naquela época a felicidade não dependia só de uma notificação. Ela acontecia. A minha infância ela foi relativamente tranquila. Tive amigos, brinquei bastante, estudei, fiz aquilo que uma criança normalmente faria, né? Porém, tinha uma coisa que eu nem percebia. Desde pequeno, eu gostava de observar as pessoas e gostava de entender como cada grupo funcionava. Quem era mais quieto, quem era mais bagunceiro, quem era o líder ou quem seguia aquela pessoa. Eu não sabia ainda naquela época, mas essa curiosidade me ajudaria muitos anos depois, porque foi justamente na adolescência que as coisas mudam, né? Que começou a mudar tanto para mim quanto possivelmente para vocês. Se a infância é a fase onde você descobre o mundo, a adolescência é a fase onde você tenta descobrir quem é. E, sinceramente, é uma bagunça pra todo mundo, não tem jeito. Porque de repente parece que todo mundo precisa escolher um personagem. Ou você é o nerd, entre muitas aspas você é o atleta, porque aqui no Brasil, né, ser atleta eu acho bem difícil. Então você pode ser o popular, o engraçadão, o rebelde, maluco, o estudioso, o gamer que, enfim, tem todo lugar. E na época também tinha os roqueiros, os funkeiros, os skatistas. Eu não sei agora como é que funciona. Sempre existe um grupo, isso é certo. Agora, e sem perceber, você sente que precisa fazer parte
de algum deles. Eu mesmo nunca consegui. E hoje eu agradeço por isso. Eu conversava com praticamente todo mundo. No intervalo eu tava jogando bola, não tanto quanto eu gostaria, porque eu não era muito fã assim de bola, vamos ser sinceros. No outro eu tava conversando com quem gostava de computador, jogos e nerdices do tipo. Ou então depois eu podia estar dando risada com a galera da bagunça, depois conhecendo pessoas completamente diferentes, e essa sempre foi a minha dinâmica no colégio. Na época eu até achava um pouco estranho, parecia que eu não pertencia a lugar nenhum, mas hoje, depois de velho, eu percebo que na verdade eu pertencia a vários lugares e tá tudo certo. E isso mudou completamente minha forma que eu enxergo as pessoas, porque eu descobri uma coisa muito cedo: as pessoas vivem em bolhas, e quem vive dentro de uma bolha acredita que aquele pequeno grupo representa o mundo inteiro, mas não representa. Existe um mundo gigantesco lá fora e você pode escolher o que você quiser, cheio de pessoas completamente diferentes, e isso é bom, isso é bom. Só que nessa fase também aparece uma armadilha. Você sente a necessidade de ser aceito. Talvez seja um dos maiores problemas da adolescência. Você começa a mudar, não porque quer, mas porque quer que as pessoas gostem de você. Você muda a roupa, muda o jeito de falar, as músicas que escuta você nem gosta tanto assim, mas muda também, as opiniões e até mesmo piada você... Enfim, é isso. Tudo para continuar fazendo parte de um grupo. E pior, mesmo fazendo isso, às vezes você pode continuar se sentindo que não pertence àquele lugar. No meu caso, eu comecei a perceber uma coisa: talvez o problema nunca tinha sido eu. Talvez eu só estivesse procurando a aprovação de pessoas erradas, e essa percepção, ela ficou muito clara anos depois. Porque quando a escola acaba, você percebe uma verdade que ninguém conta. As panelinhas acabam, os grupos acabam, as pessoas seguem caminhos completamente diferentes, e aquele cara que parecia vai pro lado da escola, talvez você nunca mais veja, filho. Desapareceu. E aquela menina mais famosa da sala, bonitinha, pode desaparecer. E aí você percebe que passou anos tentando impressionar pessoas que hoje nem sabem onde você mora. Essa é uma das maiores lições da adolescência. E se você ainda vai chegar lá. Mas ela também deixou uma pergunta que começou a me perseguir: onde eu realmente me encaixo? E essa pergunta ficou ainda mais forte quando a vida adulta começou, né? Quando a gente se torna um jovem adulto. Porque é aí que as escolhas deixam de ser brincadeiras e pela primeira vez você percebe que ninguém vai decidir por você. Foi exatamente aí que eu comecei a procurar o meu lugar no mundo. E por uma sorte do destino, sei lá, ou conjunto de tomadas de decisões, que eu terminei me encontrando relativamente fácil. Quando a gente é adolescente, a gente acredita numa mentira muito confortável, aí de que quando a gente virar adulto, todas as respostas vão aparecer, que aos 20 anos você já vai saber que profissão você vai seguir, e na minha experiência talvez tenha sido uma das poucas que de fato isso aconteceu, mas não vem ao caso. E que aos 25 vai estar financeiramente estável, que aos 30 vai ter tudo resolvido. E velho, deixa eu te contar uma coisa, um segredinho aqui pra você: isso quase nunca acontece, e a verdade é que você só troca as perguntas. Quando você é adolescente, você se pergunta: será que as pessoas gostam de mim? Será que eu pertenço a esse grupo? E depois de adulto, fica o seguinte questionamento: será que eu escolhi a profissão certa? Será que eu estou atrasado? Será que todo mundo está evoluindo menos eu? E eu acho que a internet piorou muito essa sensação. Qualquer rede social, velho, que você abrir, parece que todo mundo tá vivendo uma vida perfeita. Tem cara de 20 anos milionário, tem outro viajando o mundo já, outro comprando carro, outro comprando carro novo, outro casando, outro abrindo empresa, enfim. Enquanto isso, você tá sentado no sofá pensando: o que eu tô fazendo da minha vida, velho? Só que existe um pequeno detalhe aí: você tá comparando os bastidores da sua vida com os melhores momentos da vida de outra pessoa. É um jogo impossível de você ganhar, irmão ou irmã, quem estiver vendo esse vídeo. E quanto mais você compara, mais distante parece estar
do lugar onde você deveria estar. Foi nessa fase aí que eu comecei a entender uma coisa muito importante. A maioria das pessoas não escolhe uma profissão, ela escolhe agradar alguém, escolhe aquilo que os pais aprovam, aquilo que dá status, aquilo que parece seguro, aquilo que todo mundo faz e sem perceber passa anos da vida que nunca escolheu de verdade. Eu sempre gostei de aprender, sempre fui curioso, sempre gostei de entender como as coisas funcionavam, mas demorou muito tempo para perceber que isso dizia mais sobre mim do que qualquer diploma ou profissão, porque no fim das contas o nosso lugar não é definido pelo nome do nosso trabalho, ele é definido pelo tipo de problema que a gente gosta de resolver. É isso. Essa parte foi sem roteiro. Tem gente que gosta de construir, tem gente que gosta de ensinar, tem gente que gosta de cuidar. E eu descobri que gostava de computador e de entender como aquela máquina ou essa máquina funcionava, como os jogos rodam, como as coisas eram construídas e destruídas também. E foi aí que as oportunidades, como um passe de mágica, guiado pela força da vontade, óbvio, aconteceram. Não vou entrar em detalhes sobre a minha profissão, pois a resposta não tá no que eu faço, mas dentro de você, obviamente. Esse vídeo não é tanto sobre mim quanto vocês acham que é. Eu descobri que existiam pessoas vivendo justamente daquilo que sabiam fazer. E por que você não pode? Essa é a questão. Uma das maiores descobertas que eu fiz foi entender que você não encontra a sua tribo, você atrai. E isso termina mudando tudo. Até perceber que quando você começa a ser realmente você, as pessoas certas começam a aparecer naturalmente. Olha esse canal, por exemplo. Você provavelmente nunca me viu, a gente nunca se encontrou pessoalmente. Talvez alguns sim, sei lá. Tem gente aqui de cidades diferentes, estados diferentes, vivendo vidas completamente diferentes, mas existe alguma coisa que nos conecta. Talvez seja a forma de enxergar a vida, talvez sejam jogos, sejam a vontade de crescer, seja simplesmente a curiosidade do vídeo. Percebe? A internet, ela faz uma coisa incrível. Ela permite que pessoas parecidas se encontrem, mesmo estando a milhares de quilômetros, e isso vale para qualquer área da vida. Mas existe uma armadilha que pode fazer você desistir, e várias vezes: a ansiedade de querer encontrar o seu lugar rápido. E isso não existe. Querer respostas imediatas, saber se está no caminho certo, querer garantias que nunca existiram. Só que a vida, velho, não vai funcionar desse jeito. Não é com garantia. Ninguém entrega um mapa dizendo: ô filho, parabéns, isso é exatamente o seu propósito de vida. Você descobre caminhando, errando, mudando de ideia, começando de novo. E isso não significa fracasso. Significa que você está evoluindo, aprendendo, se adaptando. Hoje eu olho para trás e percebo que muitas decisões que pareciam erros, na verdade, estavam me preparando para chegar exatamente onde eu estou. Se eu não tivesse passado por determinadas experiências, provavelmente esse vídeo não existiria, você não estaria aqui assistindo. E aí, foi quando eu aceitei que não precisava ter todas as respostas. Eu comecei a encontrar as respostas certas. Foi então que eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Uma pergunta extremamente simples, mas ela mudou completamente a forma que eu tomo minhas decisões até hoje. E sinceramente, se alguém tivesse feito essa pergunta para mim quando eu tinha, sei lá, 17 anos, eu provavelmente teria economizado alguns anos ali tentando me encaixar em lugares onde eu nunca deveria ter permanecido. E essa é a pergunta que eu quero deixar para você no finalzinho deste vídeo. Depois de tudo isso, eu finalmente entendi uma coisa. Durante muito tempo, eu fiz a pergunta errada. Eu perguntava onde é que eu me encaixo, mas essa não era a pergunta. A pergunta certa era: quem eu quero me tornar? Porque quando você sabe quem quer ser, os lugares começam a fazer sentido e as pessoas certas começam a aparecer. As oportunidades começam a surgir. E
não é o que você está pensando. Não porque o universo conspirou, mas porque suas decisões mudam. Você para de tentar agradar todo mundo, você para de fazer escolhas pensando na aprovação dos outros, você começa a escolher baseado na pessoa que quer construir. E isso muda tudo, muda absolutamente tudo. Lembra que eu falei no começo do vídeo que existia uma pergunta que eu gostaria de ter ouvido quando era adolescente? Se você chegou até aqui, é porque você ainda quer saber. Se ninguém pudesse te julgar, ninguém pode te julgar. Seus pais, seus amigos, seus conhecidos, a internet, a sociedade, enfim. Ninguém pode te julgar. O que é que você escolheria fazer da sua vida? Pensa nisso por alguns segundos, porque talvez a resposta tenha aparecido imediatamente na sua cabeça e você só esteja com medo dela, certo? A maior parte das pessoas passa a vida inteira tentando impressionar gente que nem vai fazer parte da história delas daqui, sei lá, 5 anos, 3, 4. E eu também fiz isso. Achei que precisava provar alguma coisa, que precisava seguir um caminho porque ele era o mais seguro, sei lá, porque era o esperado, talvez, ou porque era o normal. Só que existe um problema. Quando você vive tentando atender as expectativas dos outros, chega uma hora em que você olha para a própria vida e percebe que ela nem parece a sua vida. É como se alguém tivesse escrito aquele roteiro por você. E, sinceramente, essa é uma sensação que você não vai querer ter. Hoje, eu acredito que encontrar o seu lugar não significa encontrar um emprego perfeito, nem ganhar muito dinheiro, nem ser famoso, nem ter milhões de seguidores. Mas encontrar o seu lugar é acordar e sentir que aquilo que você faz sentido, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém está batendo palma, porque paixão não é fazer só aquilo que dá prazer, paixão é continuar fazendo mesmo quando dá trabalho. Lembre disso, dá trabalho, tudo que vale a pena dá trabalho. Tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz que você é a pessoa que vai passar mais tempo com você durante toda a sua vida. Lembra dessa frase? Então, faz sentido construir uma vida que você admire, não uma vida que parece bonita para os outros, porque no final, quando todo mundo for embora, quem fica olhando pro espelho é você mesmo. Você mesmo. Se você ainda não sabe exatamente onde se encaixa, fique tranquilo. Talvez ninguém saiba completamente. Talvez ninguém saiba. Eu também continuo descobrindo. E acho que essa é uma das partes mais bonitas da vida. A gente não nasce pronto, a gente vai se construindo, errando, mudando de ideia, conhecendo pessoas, perdendo pessoas, descobrindo que a gente sonha com novas coisas, abandonando outros sonhos, e isso faz parte. Talvez o seu lugar no mundo não seja um destino, talvez seja o caminho que você escolhe percorrer todos os dias. Se esse vídeo fez você refletir por pelo menos um minutinho, e cara, se você chegou até o final, você é o cara. Então ele cumpriu o propósito. Esse vídeo cumpriu o propósito. Agora eu queria fazer um pedido. Me conta aqui nos comentários, hoje, onde você acha que se encaixa. Ou então, se ainda não encontrou esse lugar, enfim, quero que você comente aqui. Eu faço questão de ler os comentários, até porque o canal é pequeno, então não vai ter tanto comentário assim. Porque às vezes a história de alguém pode ajudar outra pessoa muito mais do que o próprio vídeo. E a gente sabe que a gente gosta de ler os comentários no YouTube. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Aqui eu quero falar sobre várias coisas. Então eu acho que o perfil do canal é esse. Aqui não tem papo de coach, então eu só compartilho aquilo que eu aprendi apanhando na vida. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, amiguinhos.